Boa noite, boa noite. Que Deus abençoe mais esta noite, mais esse momento que estamos juntos aqui. Estou aqui na minha sala. Mais um pouquinho, deixa eu dar uma inclinada. Melhorou. Aí agora sim. Devido à repercussão do vídeo, a batalha espiritual, eu resolvi trazer a parte 2 da batalha espiritual. Porém, com um título falando sobre a hierarquia, né, das trevas, como a Bíblia em Efésios 6 nos demonstra, como em Apocalipse mostra o início de tudo, Apocalipse 12, né, ele está falando já da queda de Lúcifer, e ele se torna a serpente, o dragão, e ele tem uma certa influência em uma terça parte do céu que cai junto com ele, né? Então, a Batalha Espiritual 2, eu trouxe aqui algumas curiosidades, né? Antes de eu começar a falar, ou após eu falar, eu fiz alguns slides para que vocês possam estar memorizando, né, as hierarquias, como funciona, como são cada uma delas. E eu vou falar um pouquinho como elas atuam, né? E no final eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Essa pergunta vai ser decisiva para a nossa batalha, para a nossa guerra, para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, tá? Então, assim, posso começar falando de Tiago 4:7, novamente, repito, bato na tecla mais uma vez, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, tá? Então, não tem como vencermos as forças das trevas sem a permissão de Deus, sem a mão de Deus sobre nós, né? Cuidado com essas orações. Assista o primeiro vídeo para que você possa acompanhar esse vídeo aqui, tá? Áreas de atuação das hostes escritas em Efésios 6. Vamos lá. Satanás, Lúcifer, quando cai, torna Satanás, o diabo, nosso adversário. Ele atua como comandante geral, certo? Das hostes, do seu grande exército, da sua grande classificação e organização, porque ele aprendeu com Deus, tá? Essa ordem, porque no céu tudo há uma ordem, e ele era um querubim. E conhecendo essa ordem de hierarquia, ele copia esta ordem para seu próprio benefício. Tá bom? Então, assim, o Deus deste mundo, em 2 Coríntios 4:4, diz: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não sejam e não vejam a luz do mistério da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, está aí o início dessa jornada, onde estamos vendo que Satanás, ele tem poder, sim, ele tem uma forma de agir. Ele só age com legalidade. Legalidade é abrir brecha, é você desobedecer, é você desonrar, é você estar em pecado. Mesmo aqueles pecados que o seu próximo, que até a sua esposa, até o seu amigo mais íntimo não conhece. Aquele pecado oculto que você mantém ali, o segredo, as 7 chaves, e nunca pediu perdão a Deus, né? Aquelas coisas que passaram com você antes de você aceitar Cristo, como os traumas, as decepções. Não que não soframos mais após aceitar Cristo. Porém,
nós temos o nosso mediador, que é o Espírito Santo, o nosso Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Se você chegou agora e pegou já essa pregação em andamento, nós temos a primeira pregação, Batalha Espiritual, tá? Assista aí, para se inscrever no canal, veja o logo do canal ao seu lado esquerdo, dê um clique no nome canal e vai abrir, inscreva-se, ou inscrito. Quando você clicar no inscrito, vai acontecer que vai abrir um sininho. E esse sininho você marca a opção todas. E ao lado desse sino vai ter o nome comunidade. Eu estou esperando você com esse assunto, com suas perguntas, suas dúvidas sobre este assunto, batalha espiritual, né? Para conversarmos um pouco pela comunidade. Vem interagir conosco. Eu sou a colaboradora do canal, não sou a dona do canal, mas sou a colaboradora, né? Sou a pastora Nara. Estou aqui no recanto do meu lar, na minha sala, mais uma vez, né? Convidando vocês para a minha casa e agradeço por convidar-me até vocês. Muito obrigada pela atenção. Um beijo no coração por isso, tá? E vamos aprender um pouco mais. Eu fiz aqui um rascunho, um resumo breve para a pregação não ficar, ou o estudo, ou a explicação, como queira chamar, não ficar muito extensa. Então, assim, principados, eles agem abaixo do nosso adversário. Os principados, eles atuam em regiões geográficas muito grandes, como assim, grandes nações. Lembre-se que eu citei no primeiro vídeo sobre Daniel, quando ele está orando os 21 dias e o Senhor envia o arcanjo para liberar o mensageiro contra o príncipe da Pérsia. Então, principados agem acima, agem nas nações, tá? Os principados agem inteiramente sobre as nações e influenciam culturas que sejam amorais, tanto humanas, como nosso caráter, como amorais. Vamos dizer os 10 mandamentos bíblicos, que acabam reduzidos para 2. Amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. A Deus acima de todas as coisas. E às vezes não amamos a Deus acima de todas as coisas. Tem um filho, tem um carro. E não sabemos que amamos essas outras coisas acima de Deus. Até que aconteça algo. E esse algo venha despertar em nós uma reação exagerada, sem controle, tá? De forma negativa. Então, muito cuidado com seus ídolos aí, os seus cantores, os seus desenhos, os seus animes, os seus filmes, os seus estilos de vida, para que você não esteja colocando acima de Deus Todo-Poderoso. Potestades. Elas atuam sobre as autoridades. Por exemplo, na situação que eu citei em Daniel, o rei da Babilônia, e ele foi influenciado a ter uma estátua e todos ali, prostrar perante a estátua e adorar. E aí já conhecemos, né, a história da fornalha, onde os 3 amigos não se curvaram perante a estátua. Então, as potestades atuam diretamente sobre o sistema governamental, trazendo o quê? Sistemas que prejudiquem, que não sejam íntegros em sua totalidade,
a benefício humano e a benefício espiritual de Deus. Pois nós somos a sua imagem e semelhança. Então, nada mais, nada menos que merecemos sermos governados por governantes aptos, né, a seus cargos, as autoridades aptas a seus cargos, né, sem corrupção, sem outras coisas que vemos nas mídias todos os dias, né? As prisões, né, as detenções, né, os mandatos, os cassados dos mandatos contra a eleição. Estamos em ano de eleição. Cuidado em quem você vai votar. Eu não tenho partido. O que eu observo para votar? Eu observo o plano que está sendo apresentado por aquela autoridade. Pelo sim, pelo não, eu devo confiar na estrutura que ele está me apresentando, porque é isso que vai definir o meu voto ou não a ele. Vamos mais adiante. Dominadores. Eita, chegou agora os dominadores, né? E fazemos algumas confusões entre dominadores e hostes das trevas. Não são a mesma coisa. Não são. As hostes das trevas que atuam nos lugares espirituais da maldade e dominadores das trevas são iguais porque participam do exército do inimigo. Porém, atuam em esferas e hierarquias em níveis de poderes diferenciados. Mas, pastora, a senhora está falando e não dá nenhum versículo, não estamos acompanhando pela Bíblia, como sabemos que isso tudo que você fala é verdade. Gente, século XXI, temos aí ferramentas tecnológicas e temos a base, a estrutura das IAs, que é a Bíblia. Você está pensando que a IA é criada como? Existem pessoas que ensinam as IAs o que elas precisam para facilitar a vida das outras pessoas que têm menos conhecimento nas áreas que elas atuam. As IAs não são algo, é uma inteligência, não é uma inteligência que está vindo do espaço ou está surgindo da natureza. A IA, ela é criada pela mão humana. Cuidado, a IA também pode falhar. A Bíblia é a estrutura, é a base, tá? Então, você pode usar o Google, você pode usar um outro navegador que você queira, você pode estar pesquisando sobre o assunto. Estou deixando slides, YouTubes, TikToks, Shorts, Instagrams, todas as redes sociais, sempre tem alguém falando sobre um testemunho que veio do mal, que foi resgatado pela mão do Senhor, que surgiu das trevas para a luz, como está escrito em 2 Coríntios. Então, não é um assunto de bicho de 7 cabeças, né? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus, todas as vezes que ouvimos uma pregação, vamos orar e pedir a Deus que essa pregação venha falar conosco. Porque o que eu estou falando aqui não é de mim. Estou apenas trazendo em miúdos o que está em Efésios e o que está em Apocalipse. Tá? Então, hoje eu vou falar só sobre essa hierarquia e como ela age. Então, os dominadores são os príncipes das trevas, promovendo cegueira espiritual, vícios, tendências amorais, certo? Letras de músicas que vinham depreciar o ser humano,
gestos que venham ser agressivos à ética. Então, os dominadores, eles fazem parte do que dizemos que o mundo está cheio de ilusões, de falsas ilusões, de falsa felicidade, de falsas alegrias. Tem festas, tem bebedeiras, tem danças promíscuas e temos os 7 pecados capitais. E não precisa ser nenhum cristão para saber quais são. E também não precisa ser nenhum cristão para saber os 10 mandamentos. Tá bom? Os 10 mandamentos se encontram em Êxodo 20. Tá? Depois dele foi surgindo Levíticos, Números e toda uma estrutura social a qual nos baseamos hoje, através de muitas mudanças que já ocorreram, né? Socialismo, idealismo e os ismos das vidas que vão surgindo, e as filosofias. Porém, as hostes espirituais da maldade é aquela classe mais populosa do inferno. São os soldados. Certo? São os soldados. São aqueles que andam na esfera espiritual buscando brechas para tentação, para perturbação mental, para doenças físicas, para pensamentos destrutivos. Então, essas hostes, elas atuam e atacam na atmosfera física, mental, psíquica, emocional. São a população que nós devemos combater todos os dias. O pecado é essa força maligna que temos que estar orando, que temos que estar nos sujeitando a Deus, nos humilhando ao Senhor, para que Ele possa nos proteger todos os dias. E não buscando espíritos ou entidades ou deuses de outras culturas, de outras religiões, de outras seitas, de irmandades, que não tem nada a ver conosco. Pelo amor de Deus, gente, eu pedi para que vocês despertassem, despertem, porque existe espíritos que estão trabalhando neste mundo para turvar o seu entendimento, para que você não tenha conhecimento da palavra de Deus. As nossas orações movem a mão de Deus. E é o que sai da nossa boca que determina o nosso amanhã. Me prova na Bíblia um livro ou um versículo ou um capítulo onde diz que nós cristãos temos que desafiar qualquer tipo de inimigo espiritual. Você sabe? Você conhece? Porque eu não conheço. Se você conhece, vai aí na nossa comunidade, me dá essa lição de moral, prova que eu estou errada. Viu? Porque em Tiago, o Senhor disse para ele, ensina o povo, Tiago, que tem que se sujeitar a mim, está debaixo da minha autoridade, está debaixo da minha proteção, está debaixo das minhas asas, escondido no meu esconderijo, para que nenhum mal os ataque, para que nenhuma praga alcance seus lares. Temos que resistir essas forças das trevas. Temos que parar de dar legalidade para que as entidades ou os inimigos venham nos atacar. Vamos fechar as brechas. Fechando as brechas, a vitória é certa. A vitória é minha e sua. É a vitória de uma cura, é a vitória da porta do emprego, é a vitória da libertação de um filho, é a vitória que meu filho vai alcançar a profissão que quer.
um emprego melhor, uma vida melhor, eu quero ter uma vida mais digna, uma vida de segurança, ou eu quero ter mais esperança, eu quero ser mais alegre, eu quero ter menos amargura em meu coração, eu quero odiar o meu próximo menos, eu quero amar mais. É contra essas hostes que devemos resistir, devemos dizer não. Não ao pecado, não à injustiça, não ao falso testemunho, não à mentira, não ao adultério, não à cobiça. Estas hostes têm que ser vencidas na resistência pelo nome de Cristo Jesus. Estamos no mês de abril. A Páscoa foi domingo passado. Vejam só, foi anunciada a morte e a ressurreição de um humano que nasceu de uma virgem, que foi pregado na cruz. Naquele maldito madeiro que ele foi pregado, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições, todas as nossas doenças e todas as nossas mazelas. E pela sua misericórdia, nós fomos sarados. Pela sua misericórdia, alcançamos a salvação. Então essas hostes, elas trabalham contra mim e contra você constantemente. Se você é casado, olha o problema que está acontecendo no seu relacionamento conjugal. Você já está pensando em separar, porque já não suporta mais. Onde está Deus em seu relacionamento? Onde está a humildade? Onde está a sinceridade? A sua oração? Lembre que o Senhor responde a oração desde o primeiro momento. E falamos com Ele em fé e esperança. Mas os poderes das trevas lutam para que eu e você não receba essa resposta, para que não recebamos a vitória. É contra essas hostes das trevas que temos que nos manter firmes na fé em Cristo Jesus. É contra esses poderes do mal que provocam um vizinho para brigar contra a gente, que traz um amigo a nos esfaquear pelas costas, a falsidade, a hipocrisia. O que está acontecendo dentro das igrejas? Ciúme. Porque uma pessoa nova não pode ir lá na frente ter uma oportunidade, porque aquele que está sentado no banco há 3, 4 anos está ali e nunca teve uma oportunidade. O que é uma igreja para você? A igreja é uma nova casa, é uma nova família. Você tem que se comunicar com o seu pastor, você tem que comunicar com a sua pastora, você tem que se comunicar com os seus irmãos em Cristo. Se você tem vontade de exercer algo dentro da igreja, de ter uma oportunidade na igreja, não fique acanhado. Não fique esperando o milagre acontecer. Faça acontecer. Porque Deus te capacita para isso. E são as hostes das trevas que estão lutando na tua mente, que estão lutando contra você, para que você não tenha êxito, para que você venha ter ciúme, venha causar problemas para o seu pastor, problemas para seus irmãos em Cristo. Tem pessoas dentro da igreja que estão empenhadas em desviar outras pessoas. Misericórdia, Jesus. Que na sua igreja a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo te proteja deste mal. Vemos a capa. Vemos o que os nossos olhos humanos permitem. Mas o Senhor vê o interior do seu coração e do meu coração. O Senhor sabe
a quem ele abençoa. E continuando, o inimigo só opera com legalidade, é brecha, é pecado. Não importa se você executa o pecado, só em pensar no pecado, já pecou. Então, quem sou eu e quem é você para desafiar qualquer inimigo invisível? Somos nada além de pó, e ao pó retornaremos. Temos que pedir misericórdia a Deus para que Ele lute essa peleja por nós. Porque se Ele lutar, esse general de guerra nunca perdeu uma batalha. E a batalha é minha e sua. Coríntios 2, 4, 6. Diz assim: porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se tem um espírito que ele vem para cegar o entendimento, para que você não compreenda a Bíblia de forma espiritual, de forma produtiva, o Espírito Santo trabalha no seu entendimento, clareando das trevas à luz o conhecimento de Cristo, direto no seu coração. Porque somos imagem e semelhança dEle. Somos filhos dEle, criaturas feitas por Ele. Não é mais o servo maior que o seu Senhor. Deus está acima do bem e do mal. Ele faz o bem e permite o mal, segundo o que você abre a brecha. E agradeça a Deus por todas as coisas que acontecem com você. Vou deixar alguns versículos aqui para você meditar. Até a próxima pregação. Eu vou trazer a batalha espiritual e como o inimigo afeta a sua mente, o seu corpo e as suas emoções. Apocalipse 12, você pode ler de 7 ao versículo 10. Mateus 12, 24. Efésios 6, 12 é de praxe. Romanos 8, 38. Marcos 5, versículo 9. E Apocalipse 9, 11. Eu quero dizer para vocês que o foco do nosso Senhor, o foco da Bíblia, não é nos ensinar a desafiar nada e nem ninguém. Porque se Ele nos diz que a nossa luta já não é contra a carne e contra o sangue, imagine contra as hostes das trevas. Imagine contra os deuses de outras mitologias. Cuidado, gente. Deus está falando com você agora. Eu vou ensinar no próximo vídeo uma oração de batalha espiritual que você pode estar tomando como base para as suas orações de intercessão e de guerra. Eu vou te mostrar, à luz da Bíblia, que não devemos negligenciar o manual que Deus deixou para mim e para você. Então, nessa noite, eu agradeço a você, tá? Por estar aqui me assistindo. Eu agradeço pela audiência. Vai lá, se inscreve, entra na comunidade. Você acha que eu falei alguma coisa que não está coerente com a Bíblia, coerente com o discernimento espiritual? Ore antes.
Eu já participei de batalhas intensas e participo, porque temos o Projeto Academy com crianças. Crianças precisam de libertação, porque dela vai o mais perfeito louvor ao nosso Deus. E o diabo não gosta das crianças. O diabo está corrompendo a mente das nossas crianças, para que elas não aprendam nem orar o Pai Nosso. Vamos inverter essa situação enquanto há tempo. Vamos usar as ferramentas tecnológicas para incrementar as pregações, para alcançar os corações atribulados. Vamos fazer a nossa família prosperar. Vamos abençoar as nossas famílias, independente da placa da igreja. Eu te convido a você entrar na comunidade e conversar comigo. Eu vou te responder. Eu te desafio a assistir o próximo vídeo e saber como você pode lutar esta batalha segundo a vontade do nosso Pai. Como sempre, um beijo bem grande no seu coração. Beijo, 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 beijos e beijos. E até mais. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.